Lucas, brigadão por estar aí, tá? Obrigado, Gusto. Prazer, obrigado pelo convite. orgulho aí. Eu tava comentando contigo no bastidor, né? Eu conversei tantas vezes contigo na vida que parecia que a gente era amigo de vizinho de apartamento, Quando né, você cara? me chamou, eu fiquei em dúvida. Mas será que eu conheci o Bush pessoalmente ou não? Eu tinha dúvida de tanto que a gente se vê na internet, Exatamente, né? de lives, etc. Cara, mega prazer. E antes, eu gosto aqui da nossa conversa, antes da gente entrar em introduções, praticamente todo mundo te conhece, mas eu acho que é legal. Eu queria trazer, eu acho que o assunto core da nossa conversa, que é comunidades e marketing. E tu é um cara que fez uma disrupção muito grande de carreira, para quem olha de fora, né? Talvez quem conhecesse o teu trabalho já mais próximo sabe que tu sempre foi um cara inovador, um cara que sempre levou o jornalismo e o marketing muito próximos, né? Mas como é que foi para ti enfrentar o status quo? Porque no final do dia, tu teve uma visão diferente que os outros não tinham. Hoje é fácil chegar para ti, pô, Lucas, do caralho, aquela tua ideia, hein? Mas como é que foi para ti vencer o cancelamento, vamos chamar assim, do mundo corporativo? E também do conteúdo, porque pouca gente tem coragem de fazer conteúdos que não são o típico da média, né? Eu acho, Bush, que na verdade existem tipos diferentes de hater, se é que a gente pode chamar assim, né? Tem o hater declaradamente da rede social, que é o cara que vai te xingar e que vai te atacar de graça, que isso nem dói. Falar, eu tinha muito isso, porque você é careca, que você tem o dente torto, não me afeta, porque beleza, eu nasci assim, são características físicas, agora não mexe com características intelectuais ou psicológicas, né, é diferente. E aí tem o hater dos amigos, porque eu sofri muito esse hate de amigos também, que te vem se expondo, que te vem crescendo. Pela minha experiência, você deve passar por isso também, mas o que mais gera hate, o que mais gera ataque não é as pessoas te verem viajando, te verem fazendo coisas bacanas. É o alcance que você gera, a visibilidade que você tem, é a influência que você passa. Então esse é o ponto. As pessoas verem, por que esse cara é ouvido? Por que agora as pessoas querem falar com ele, querem entrevistar ele, querem ver ele palestrando? E aí começa a falar, você não está se expondo muito? Será que isso não vai prejudicar a sua carreira? Eu vi isso muito de amigos. E é claro que acontece na empresa também. E eu passei por todas as fases, Bush, porque eu comecei criando conteúdo sobre viagem. Então era o hotel mais legal do mundo, a primeira classe da Emirates, era esse tipo de conteúdo que, por incrível que pareça, isso gera muito, mas muito menos hate do que as pessoas da empresa verem se ganhando dinheiro efetivamente. Porque beleza, ele tá viajando, tá brincando, tá se divertindo, não mexe ali com o ego de ninguém. Agora, quando você vê esse cara, peraí, virou um business. Esse é o problema. Ele tá ganhando dinheiro, ele tá se tornando relevante. Por que esse cara é chamado para dar palestra toda hora, para dar entrevista toda hora, e eu não sou? Eu que tenho um cargo mais alto na empresa, eu que tenho um cargo de vice-presidente, de presidente, do que seja. E esse cara que é um gerente geral, por que ele toda hora é chamado? Eu vou tentar podar de alguma forma. Então, a partir de agora, você não pode mais falar em nome da empresa. Se for falar em nome da empresa, você tem que pedir autorização. Eu poderia pedir autorização, mas se é despeito, a gente devolve em despeito. Não, eu vou fazer em meu nome, vou fazer sozinho. E tu enfrentou, e foi ótimo. Às vezes começaram a pintar, tu enfrentava, digamos. Eu sempre enfrentei de maneira muito técnica, Bush, porque eu nunca fiz nada errado e eu sempre conheci quais eram as regras do jogo. Então, sempre que vinha algum questionamento, peraí, eu tô desabonando a imagem da empresa de alguma forma? Muito pelo contrário, porque todo mundo que me segue tem uma impressão muito melhor da empresa do que quem olha de fora. Eu mostro o cuidado que a gente tem com o cliente, o cuidado como as coisas funcionam, e quem está de fora está sujeito a todas as interferências que uma empresa no mercado de serviços tem. Então, a imagem acaba sendo distorcida. Tem alguma coisa que eu falei errado, que eu falei que desabonou a marca? Vamos para compliance, vamos ver quais são as regras de compliance. Às vezes até pelo contrário, né? Às vezes um trabalho de quem quer gerar conteúdo, ele até romantiza, eu acho, a marca, né? Esse é o ponto, Bush, porque eu sempre tentei mostrar com carinho tudo que a gente faz. E quem me segue adora a empresa, porque vê como que é bacana por trás. Agora, se é um cliente, você tem uma experiência que às vezes foi ruim, já queima a imagem. Você vê, reclamação é natural no mercado de serviços. Então, eu acho que esse papel de ter embaixadores como funcionários da empresa, representando a imagem da empresa no mercado, ele é novo. É uma coisa que precisa acontecer. Eu estou tentando construir isso de alguma forma nos meus novos contratos, mas é um desafio, porque antigamente você tinha... Desculpa, eu já comecei falando aqui porque adoro contar essas histórias. Mas é isso mesmo. Não, cara, isso aqui não é formal, cara. É totalmente formal. Vamos lá. Porque você lembra que antigamente as empresas tinham os grandes embaixadores, os fundadores, os CEOs que davam a cara no mercado. Em algum momento, talvez as pessoas passaram a ficar tão grandes a ponto que eram chamadas pela concorrência, saíam da empresa e levavam esse ativo de comunicação junto. Então as empresas passaram a podar isso de alguma forma. No ramo que eu trabalhava, você não tinha ninguém que é conhecido. Ninguém. Assim, que é uma pessoa que é uma figura conhecida publicamente daquele mercado. Até os CEOs dessas empresas são low profile com medo do cancelamento mesmo. Exato. O cancelamento é o cancelamento por isso, pela exposição, pela repercussão. Gera esse incômodo, né? Pra gente não falar de hate, não falar de recalque diretamente. Eu chamo de incômodo. Incômodo isso, é uma boa forma de... Isso rola demais. Então, acho que agora a gente está aprendendo a lidar com isso. E não é só nas grandes corporações tradicionais. Eu trabalhei em empresas digital native também, e elas também tinham esse receio. É que o problema não é a empresa, é ser humano, né? Esse é o ponto. Até para contextualizar, eu gosto de conversar sempre com o assunto, um assunto importante que eu acho que interessa para todo mundo que está aqui nos acompanhando.
Porque assim, quem olha o Lucas Amadeu Carreira, daqui a pouco tu vai contar mais da tua vida, né? O Lucas, ele teve uma visão de mercado sempre muito à frente do mercado, né? Tu sempre foi um cara inovador, no sentido pioneiro, vou chamar, acho que é a melhor forma, né? Eu me identifico muito contigo, a gente já conversou muitas vezes sobre isso. E é difícil, e aí é legal para quem está nos escutando parar para pensar, naturalmente do ser humano a gente não gosta de ver alguém, parece ter... É que nem ter dinheiro. Parece que ter dinheiro no Brasil é um problema. Porque se a gente foi educado assim, as novelas, elas educaram o povo de ser o homem ou a mulher pobre que foram maltratados pelos chefes, que no final ganharam a loteria ou sei lá o que, ficou rico. E a religião, né? lá atrás, né? De que você tem que doar dinheiro para os pobres e você não pode acumular patrimônio, não pode acumular riqueza. E aí para pensar, um cara que está numa companhia, independente de qual ela for, ele tá usando o tempo dele livre, que ele faz o que ele quer com o tempo. Se eu fosse jogar futebol, ninguém reclama, mas tu tá lá gerando conteúdo para um nicho específico. E isso te dá relevância, isso faz tu ser famoso, isso faz tu ser bem remunerado, mas isso gera uma inimizade grande, né? E é difícil, e isso nasce desde sempre, eu não consigo dizer isso foi um movimento social, não tem. E desde quando tu começou a gerar conteúdo na internet? A minha carreira, Bush, ela se confunde com a produção de conteúdo, porque eu sou jornalista por formação. Eu trabalhei como jornalista durante quase 3 anos. Eu fiz um estágio curto na BBC de Londres. Depois eu fiz estágio no Grupo Globo e fui efetivado no Grupo Globo. E aí eu mudei para o marketing, vendo mais oportunidade de crescimento. Eu sempre gostei muito de publicidade e de jornalismo. Tinha dúvida de qual frente eu seguiria. Comecei no jornalismo e migrei para o marketing. Mas eu sempre tive side jobs em 100% das empresas onde eu trabalhei. Eu nunca consegui fazer uma coisa só. No começo da carreira, quando eu era jornalista, eu fazia side job desenvolvendo site. Eu era web designer. Não sei se ainda existe essa profissão com esse nome hoje. Eu já fui também. Você já foi também? De 96 a 2002. Maravilhoso. Comecei um pouquinho depois, mas eu vivi bastante. Ele quis dizer que já não era tão HTML a coisa, mas tudo bem, entendi. Um mais, Os browsers não eram que nem aqueles. O que eu fiz de site em Flash, cara, achava lindo aqueles movimentos que depois acabou. É a época animada da internet. Eu adorava isso. Tá voltando agora, hein? ActionScript, eu fiz muito ActionScript 3.0 em Flash, Shockwave, exato. Desculpa esse parênteses de nerds da década aqui. passada. A geração agora não conhece. Não entende isso. Mas era uma época boa. Quem não viveu é uma pena, porque era muito bonito os sites naquela época. E aí eu sempre fazia freela de site. Quando eu fui pro marketing, eu comecei a dar consultoria, porque eu trabalho com marketing digital, Bush, desde 2008. Era tudo mato, literalmente. Hoje é glamouroso você falar, eu trabalho com marketing digital. Na minha época não era. O que era 2008? Era o quê? Facebook? Não. Você tinha. Não existia Instagram. Não existia Instagram. Eu participei do lançamento dos anúncios do Instagram no Brasil, enquanto eu trabalhava no Facebook. Tu é a primeira leve de executivos do Facebook Instagram. Brasil, exato, do Instagram. Então não existia nada disso. Era o Facebook, era a época da fanpage. Você tinha que ter muitos seguidores na sua fanpage da marca. Então eu sempre tive side jobs de consultoria, ajudando empresas a implementarem isso de alguma forma. E aí quando eu fui virando influenciador, que foi de uma maneira mais ou menos natural, mais ou menos planejada, eu comecei a fazer também campanhas para marcas, ações para marcas. Então eu sempre tive side jobs e nunca incomodou marca nenhuma, sempre foi um diferencial. Nenhuma marca me contratou. Ah, meu Deus, se eu só descobrir que você é influenciador 6 meses depois, isso não existe. Se confunde com... Você chega no meu currículo, chega junto a fofoca do que eu faço nos bastidores, né? Não tem jeito. Então nunca incomodou, só passou a incomodar a partir do momento que a minha imagem, a minha marca pessoal ficou maior, talvez, do que de alguns executivos, do que de... E tu nota, não está em jogo se é intencional ou não tu querer fazer isso. O que está em jogo é, você não pode ser grande. Esse é o ponto. Né? É interessante isso, porque eu fico vendo quantas pessoas podiam ter trabalhos adicionais ao que eles fazem, um hobby, o cara gosta de futebol, vai fazer... E parece que não pode, parece que você tem que ser, cara, low profile. E eu sempre falei isso, na empresa onde eu trabalhava tinha um monte de gente com negócios paralelos, e geralmente eram as mais brilhantes, as que são melhores de trabalhar, mais safas, que criam coisas mais bacanas, geralmente tem um side job, porque elas não conseguem ficar só naquele mundinho, elas precisam estar criando o tempo todo, e muitas vezes eu adoraria ter espaço dentro da empresa para poder criar as coisas, mas não tem, por N razões não tem. Então eu precisava dar vazão a essa minha criatividade fora da empresa. E ninguém. Tinha gente que tinha loja de brigadeiro, loja de roupa, nunca incomodou nada. A minha talvez eu ganhasse até menos no começo, mas por ser um cara que tem visibilidade, e o que incomodava, eu vi que começou a doer no momento que eu comecei a dar muita palestra, que eu comecei a ser chamado para dar muita entrevista, e aí começou a incomodar, porque aí mexeu no ego. Por que o vice-presidente não é chamado? Por que o CEO não é chamado tanto quanto esse cara? E eles seriam muito mais, se eles quisessem, mas você acaba se expondo, a condição está disponível para todo mundo, né? Esse é o ponto. E aí eu tentava ajudar, porque eu já teve vários VPs, por exemplo, na empresa onde eu trabalhava, que falaram, Amadeu, eu tô vendo que você está fazendo um trabalho legal, você está crescendo na internet, eu acho que é para aí que as coisas
vão trocar uma ideia sobre isso, me chamar para bater um papo, para mostrar, cara, eu falo com o maior prazer, porque para mim era uma descoberta o tempo todo também. O que a gente está fazendo aqui não é ensinado, a gente está aprendendo a fazer ao vivo, né? Tudo isso é novo, não existe livro de como se tornar uma personalidade, uma autoridade digital e como monetizar isso. A gente está aprendendo ao vivo. Claro que aqui o Grupo Primo é uma referência nisso, mas é tudo ao vivo. Mas eu sou peixe pequeno nisso aí, cara. Tô aprendendo, eu sou... Enfim. É um mundo novo para todos nós. Eu recém saí desse ecossistema bolha, né? que tu tá colocando, exatamente. Então, exatamente. Eu adorava trocar ideia sobre isso e poder ensinar o que eu tinha aprendido e aprender com eles, porque, cara, eles têm uma vivência de anos e anos de carreira corporativa que não é fácil você subir. Só que aí acontece aquela coisa que mais me incomoda hoje, quando eu olho para as corporações, primeiro que eu sinto um sentimento de gratidão, eu não sinto raiva, não sinto, por incrível que pareça, acho que era uma ruptura natural em algum momento, mas foi onde eu aprendi tudo. Eu cresci 15 anos de carreira, tudo que eu tenho de história nasceu nas grandes corporações. Cara, eu não vou dizer que não tem, mas na proporção é muito pouco profissionais executivos de alto sucesso, porque tu tem um track record muito grande, optarem por direcionar os seus esforços para o mundo digital, porque é um mundo desconfortável para quem está no mundo seguro do executivo, né? E eu não acho que eles não queiram. Eu acho que tem uma questão de... Porque essa geração mais nova, ela produz conteúdo com mais facilidade. Pensa, quando a gente era jovem, quais eram as profissões que eram admiradas? Você queria ser astronauta, sei lá, que sempre foi, né? Você quer ser jogador de futebol, você quer político, empresário, trabalhar em grande corporação. Os pais falavam isso, né? Ou você faz concurso ou trabalha em grande corporação. Era a regra. Essa coisa da galera querer ser influencer é nova. Não existia influencer na nossa época. Você tinha celebridades que a TV impunha, mas você ter um ativo digital não existia. Uma coisa muito nova. Então a gente está aprendendo a lidar um pouco com isso. E aí, essa galera de uma geração anterior à minha, eles acho que em algum momento olham, percebem que é importante, até porque dói no coração. Se eles veem o Amadeuzinho ali fazendo isso e está incomodando eles percebem que tem algum valor nessa história. Mas eu não sei se eles têm receio de se expor, e o receio de se expor nunca é por medo da violência, de sequestro, é receio de ser cancelado dentro do seu meio, porque vai começar a ter piadinha, tá virando blogueirinho, né? O cara ali tá no Instagram, velho. Sabe o que é interessante escutar, né? Eu tenho 2 pontos para trazer para ti sobre isso, mas eu vou trazer só um parênteses antes. No meu caso, eu recém passei por isso, né? Eu recém enfrentei, digamos, o vento contrário. Não vou dizer que as pessoas elas eram haters, eu acho que também não posso ir tão longe, mas longe de me incentivar e muito provável que fazia os comentários pequenos. Eu podia estar no melhor status, sempre fui um cara de resultado, mas você querer fazer algo diferente do que aquele meio está organizado ou sempre teve, não é muito bem visto. Eu te entendo perfeitamente. Mas eu trago 2 pontos para ti que eu acho que isso que a gente está conversando fala do ambiente corporativo, fala do marketing, fala de comunidade. Eu acho que aí chegar no ponto que eu quero contigo. Fala do ser humano que está por trás de tudo isso, no fim das contas. Exatamente. Né? Porque olha só, o Lucas Amadeu, quando enfrentou isso, vou pegar o meu caso, a gente que, de certa forma, vem do mundo tradicional de executivo, uma carreira extensa, com muito resultado, e opta por entregar conteúdo para uma quantidade maior de pessoas, porque no final do dia a decisão é essa, independente do nicho, a gente enfrenta 2 perfis que parece que não faz muito sentido a gente enfrentar. O primeiro, eu vejo que as corporações elas trabalham muito para não errar, não para inovar, né? Manter o cargo. É difícil para mim tu me explicar que eu tenho que ficar numa empresa e fazer só para manter um cargo. É difícil para minha essência, mas eu entendo que a maioria pensa assim. Age assim. E age assim. Eu nunca esqueço. Tu conhece muito mais desse meio, porque tu já trabalhou em TV, tu trabalha muito mais tempo em marketing do que eu, mas um dia eu estava conversando com uma grande CMO sobre investimento na Fórmula 1, e o resumo da conversa foi, ela disse, cara, entre eu investir quase 1 bi na Fórmula 1 e talvez ter o mesmo resultado que sempre teve, isso foi antes da pandemia, tá? Foi 2019 ou 20. Eu tô na dúvida se eu vou pro digital. O digital certamente me daria muito mais evidências do que eu estaria fazendo. Mas também do que você tá errando. E talvez poderiam dar o mesmo resultado. Só que a chance de não dar o mesmo resultado é menor do que apostar no de sempre. Mas se eu invento de botar no novo e não dá, eu perdi o emprego. Mas é isso, puxa, é o que eu sempre ouvi porque eu passei pelo digital em várias frentes, né? Eu comecei como anunciante, como cliente, usando plataformas de mídia. Eu virei plataforma quando fui contratado pelo Facebook, então eu era vendedor desse ambiente todo e continuei sendo vendedor quando eu criei a Vivo Ads. Então eu vendia, eu ajudava a negociar e a mostrar para as marcas a importância de fazer o digital. E o que eu mais ouvi era, mas eu faço Globo há 30 anos, eu não vou tirar o dinheiro da Globo porque se eu tirar, a culpa vai ser minha se der qualquer coisa errada. Nunca teve um problema para eu fazer Globo, nunca fui questionado. Agora, se eu faço digital, eu vou ter que bancar isso internamente, bancar para o conselho.
E vai ficar todo mundo com a faca aqui em cima. E aí eu faço a mesma analogia pro teu side job, por exemplo. Por exemplo, no meu caso lá, eu comecei a gerar conteúdo sem focar em remuneração. Meu objetivo era bem direto. Quero ajudar as pessoas na pandemia e com isso também me ajudar com meus negócios. Ou seja, eu viro uma referência para ajudar essas companhias. Mesmo assim, não é bem quisto. Porque tá arriscando. É mais confortável ficar dentro da tua salinha fechado e dizendo que tu se preocupa com a sociedade do que tu tomar uma ação. Maravilhoso. Né? Tem um ponto muito bom aí, né, Bush? Porque eu gosto de de dizer que o ambiente corporativo tem muita planta, né? Porque geralmente quanto mais as pessoas crescem, mais elas se plantizam. Você tem que ficar uma plantinha quietinha ali no canto do escritório, uma bela samambaia, sem incomodar. E aí eu via muitas vezes, tinha discussões que eu falava, cara, pô, por que os VPs não ajudam? Por que eles não se impõem? E não, os VPs só ficam quietinhos ali, decorativos. Por isso, porque eles não podem incomodar quem está em cima ou quem está do lado, tem toda uma crença política e paredes invisíveis ali que você tem que ficar mais quietinho possível. Para mim não rolaria em hipótese nenhuma eu ter que me comportar dessa forma. Eu sempre cresci e fiz as empresas crescerem a partir de trazerem ideias e desconfortáveis. E o teu time certamente pensava que nem tu. Totalmente. Eu só contratava gente que queria transformar o negócio. A minha área, Bush, ela foi criada para transformar a empresa. Por que trouxeram alguém do Facebook? Uma Facebook? empresa tradicional... Essa era a ideia. Acho que é legal tu explicar o teu desafio na Vivo, que foi a tua última companhia. Né? Eu vou comentar aqui. A Vivo é uma empresa muito consolidada, referência, líder no mercado de telecomunicações, não só no país, mas em vários países. E eles enxergaram que a telecomunicação estava se transformando num pipe, um dumb pipe, como a gente chama, né? Um tubo de conectividade das pessoas fazerem ligação e de todo um ecossistema se montar em cima disso e monetizar em cima disso. Então, o Facebook, o Google e todas essas big techs ganham dinheiro através do sinal e da rede das empresas de telecomunicações. Elas não ganham um centavo a partir disso. Por que não nós também, telcos, criarmos nossas big techs internamente e conseguir monetizar o nosso próprio ecossistema de uma forma mais interessante? Milhões de clientes igual, né? Esse é o ponto. Então, quando a Vivo ela percebeu que ela tinha uma base de mais de 100 milhões de clientes e uma quantidade muito grande de dados desses clientes, de comportamento, cara, isso é exatamente o que o Google e o Facebook tinham para dominar o mercado digital em termos de advertising, né? Você tem uma base de clientes muito grande e um entendimento muito profundo do comportamento desse cliente pelo uso de dados. Então, fazia sentido lançar uma plataforma de mídia que fosse local, e a gente sabe, todos nós que trabalhamos no mundo digital, das limitações de Google e Facebook por serem plataformas internacionais, quanta coisa a gente quer adaptar, quer customizar e não pode. Então, eu poderia criar uma plataforma feita para o Brasil com base em todos esses ativos. E eles queriam uma pessoa diferente, uma pessoa que fosse do mercado mais digital, que fosse de uma big tech. E quem que está no Google e no Facebook vai topar ir para uma telco muito tradicional? Geralmente a pessoa não topa porque é isso, ela sabe o que esperar, né? É um trade-off forte. Ela sabe da fama. Então, eu já tinha trabalhado na Vivo em 2009, uma passagem muito rápida, então conhecia como funcionava. Eu tinha um carinho enorme pela empresa, eu sabia que era uma empresa bacana, que ela é tradicional, que ela já foi uma estatal e que muito dessa cultura estatal ainda permeia. É difícil você tirar isso para sempre, né? É recente, você fala de 20 anos que a empresa era uma estatal. 20 anos parece muito tempo, mas, cara, quando você fala de uma cultura corporativa, demora muitos anos para você mudar isso. Então, eles queriam alguém de fora, eu aceitei o desafio por conta disso para criar esse business. E aí eu pude criar ele do zero. Montar a área do zero, escolher o nome, as pessoas, as funções, os produtos e construir tudo isso até que ela se tornou a unidade de negócios mais rentável fora do core business, reconhecida no mundo inteiro. Eu fui premiado em 2018 como o melhor funcionário da empresa no país pela inovação que eu gerei no meu negócio e um dos 7 melhores do mundo. E não tinha um ranqueamento nesse 7. Eu tenho certeza que eu estava ali nas primeiras posições. E eu achei que isso iria mudar minha vida para o bem. Não, só mudou para o mal, porque aí eu virei vidraço e fui atacado por todos os lados possíveis. Mas foi uma experiência muito rica, porque eu tive a possibilidade de criar um business novo que era extremamente estratégico para a empresa, ela provar para o mercado que ela poderia criar um business fora do core, com carta branca. É claro que eu sempre fui muito responsável, então sempre que ia fazer alguma coisa mais disruptiva, eu consultava o presidente, consultava os VPs e trocava ideia com a galera. Eles compravam geralmente essas brigas, a empresa estava num momento bom financeiramente, então ela queria comprar brigas e ser mais audaciosa. Só que aí você tem as mudanças, né? Você tem os movimentos políticos, como toda grande empresa, tem os silos políticos ali dentro, não é diferente de nenhuma outra grande empresa, costuma ser assim que funciona. Então tem hora que uma panela está dominando, hora que a outra panela está dominando, a panela que me pôs lá e que me contratou toda saiu ou foi saída por alguma razão, ficou só eu ali. E aí, como eu também não ajudava nesse aspecto de não querer ser low profile, eu sempre precisei ser high profile, é a minha forma de operar, e tinha meus conteúdos e sem produzir, os sinais foram sendo me dados. Mas, Amadeu, você está se expondo muito. E vinha desde coisas pequenas que não sentia que era pro mal, por exemplo. Você posta foto de roupão. Você está apresentando ali pro conselho, as pessoas lembram que você está de roupão. Mas qual que é a roupa certa que eu tenho que postar no meu Instagram no fim de semana?
você tá tomando, tomando champanhe de roupão, mas qual que é a roupa certa para tomar champanhe? E eu brincava assim porque não era no mal, esse tipo de coisa não vinha do mal. Talvez fosse uma limitação que a pessoa via nela mesma e ela queria me proteger daquilo de alguma forma, como uma pessoa mais experiente. Mas vinham coisas mais objetivas. Você está com negócios fora e isso está incomodando a empresa. Mas quem que é a empresa? E eu nunca deixei meias palavras, eu nunca gostei de nada subjetivo, porque eu sabia que eu estava jogando num território novo, então eu queria que fosse transparente dentro e fora da empresa. Então, peraí, o que eu estou fazendo que está errado? O que não pode? É alguma regra de compliance? No meu contrato não diz que eu não posso fazer nada fora. Vamos estabelecer isso aqui porque eu não quero que fique nenhum desconforto. Ah, a empresa não quer, mas quem que é a empresa? E aí nunca vinha, porque geralmente é a própria pessoa que tá ali incomodada por alguma razão. Até que o que me foi colocada mais formalmente, que você vai ter que escolher. Ou você continua aqui dentro, ou você vai tocar negócios fora. E aí, Bush, eu também fui muito objetivo. Cara, eu tô tocando os dois brilhantemente bem. A minha área tá crescendo pra caramba no momento de pandemia, enquanto o resto do negócio tem desafios grandes. Eu tô tocando bem, consegui passar pela pandemia relativamente bem. E tô tocando super bem meus negócios fora. Uma coisa não compete com a outra. Eu não tenho por que escolher. Se você tivesse que escolher. E aí, quando você está dentro de uma área que não é core, você não consegue crescer se você não sair de lá e for para o core de alguma maneira. O que, para mim, estrategicamente, em termos de carreira, não faria sentido naquele momento. Eu falei, cara, se eu tivesse que escolher, eu escolheria fora. E a empresa escolheu por mim um mês depois. Não, natural, natural. Sabe por que eu acho super natural? Eu vou te colocar o seguinte, e onde eu quero chegar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que é o ponto-chave para mim dos negócios. Eu gosto muito de falar para quem de fato quer transformar suas empresas, né? A gente escuta tanta gente perseguindo querer fazer a empresa ser melhor e busca muitas rotas de fuga, pílulas sagradas, né? E na verdade o que mata a gente são sempre essas pequenas coisas, né? Porque, nota, eu fico me colocando no papel de um dono de uma empresa, não um executivo de uma empresa. Se eu sou dono de uma empresa, eu tenho um funcionário que ele é brilhante, que ele entrega bem o que ele faz e de certa forma ele mostra que tem um potencial de fazer muito mais porque ele está fazendo. Esse é o cara que eu queria ter perto de mim, né? E eu vejo, obviamente que existem exceções, né? Mas não é o caso que a gente está trazendo. O que eu quero trazer é o seguinte, às vezes a gente tem que estar aberto ao novo, aquele que propõe o diferente. A gente está muito esperando confirmação, a gente tem um viés de confirmação, parece, né? Eu quero ter gente parecida comigo. Cara, não é isso que forma, né? Eu aprendi muito na Salesforce exatamente com colocar assim, perfis de pessoas completamente diferentes, seja de orientação sexual, seja de orientação partidária, seja da questão racial, seja de questão geográfica. Cara, a gente só ganha com isso. E parece que tu, nesse caso, que traz uma visão que tem a ver com o mundo, né? Porque não é assim, tu tá dizendo que o fax vai protagonizar. Esse né? é o ponto. E Estou alinhado em relação às mudanças globais. E tu tá buscando a geral, que para mim é o maior ativo do mercado, que é comunidade, porque assim, os amafãs, como tu chamas, né? Ou eles, né, se chamam, para mim é o maior ativo que uma empresa poderia ter. Então, ao invés de eu buscar um Lucas Amadeu como um grande parceiro para essa jornada, eu acabo vendo ele como um cara não alinhado. Olha que interessante, né? E aí foi bacana você ter comentado esse ponto, Bush, que as grandes empresas, elas vestiram esse mantra da diversidade Sim. de uma forma muito grande, né? Então, tem cotas de negros, cotas de homossexuais e até de trans. Só que isso, muitas vezes, é uma hipocrisia gigantesca, porque ela é uma casca muito artificial, e eu não acho errado, pelo contrário, acho que as empresas entenderam que isso é importante e querem ser isso, mas ela ainda não é. E é tipo aquele adolescente, sabe? Você está na transformação, você ainda não é, e vem os hormônios, e as empresas grandes, elas estão exatamente nesse momento. Então eu brincava, cara, como é que a empresa tem, e tinha, isso é real, nos banheiros a placa, você pode usar o banheiro que você quiser, com o qual você mais se identifica, e eu não posso postar foto de roupão no fim de semana. Cara, é muita hipocrisia. E aí quando você para refletir e fala, nossa, hipocrisia. Mas isso não é pensado. As transformações vão acontecendo, é o que eu falei, os hormônios estão acontecendo, e a empresa vai aprendendo a lidar com tudo isso. Né? Eu acho que a gente também vem numa sociedade muito conservadora, no sentido... Não conservadora, eu tô falando de valores morais. Eu quero conservador no sentido de que o meu modelo é o melhor e acabou. Tipo, o modelo que trouxe a gente até aqui, o modelo baseado na indústria, né? E hoje o mundo é do indivíduo, né? Hoje qual marca não precisa chegar perto das pessoas? Qual marca não disputa a atenção das pessoas? Todo mundo. E as pessoas que têm uma aptidão para isso, parecem que elas são contra. Eu não consigo entender, tá? É uma dificuldade que eu tenho. E que tu passou muito por isso. Mas aí eu começo a olhar o Lucas e ver assim, cara, o Lucas, ele trouxe um conteúdo diferente também. Porque tu é um cara que conhece muito de marketing, eu sei que tu tem mentorias de marketing, tu explora muito isso, mas tu acabou vendo que tu tem um conteúdo que pouca gente teve, eu não vou dizer coragem, que a palavra não é coragem, mas teve a visão de compartilhar, que é a visão do luxo, a visão do bem-estar, vou chamar assim, do conforto.
num país que, infelizmente, a gente tem preconceito sobre isso, né? Então, tu venceu venceu no sentido, uma camada da sociedade que é a corporativa, de não aceitar que uma pessoa tenha destaque. E tu teve uma segunda, até tu construir tu tem uma base de comunidade de quase 1 milhão de pessoas engajadas a gostar do teu conteúdo, né? Desde lá dos teus posts jornalísticos, que são muito legais, as coberturas de assuntos legais, tu torna simples o que para muita gente é difícil. E também mostra o que pouca gente tem acesso. Só que parece que o pessoal não quer que mostre. Onde é que nasce isso, hein? Eu não sei se isso tem razões históricas, religiosas, como eu comentei, né? Porque vinha um pouco disso, né? Até quando você fala de tempos atrás, na religião, você tinha que doar o seu dinheiro. Você não podia acumular riqueza porque você ia ser mal visto no céu, você não ia entrar no céu, né? E isso tinha razões políticas e até cleptocráticas por trás, muitas vezes, né? Mas eu sempre soube. Cara, eu sou um cara de comunicação. Eu comecei minha carreira como comunicador, como jornalista. Eu sei cuidar de imagem, eu sei o que uma crise de imagem é, eu sei o que compõe uma crise de imagem. Então, quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo sobre lifestyle, sobre luxo, sobre conforto, eu falei, peraí, deixa eu primeiro mostrar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou aqui. E eu sempre embasava muito, peraí, não é um cara fanfarrão. Olha meus prêmios aqui, eu ganhei todos os prêmios possíveis do marketing, fui indicado a todos eles e ganhei muitos deles. Então eu mostrava isso, peraí, é um cara sério, mas que ele não seguiu o standard tradicional. Porque aí quando começava a gerar aquela invejinha nos coleguinhas de trabalho, peraí, o Amadeu ele não tem casa própria, ele não tem carro, ele não tem casa no interior, ele só curte experiências. Então, enquanto você tá... Eu não tenho filho. Você sabe quanto custa um filho por mês? A galera que via falar que eu estava ostentando, a ostentação é ter filho, porque a escolinha custa 10 mil reais por mês, custa roupinha e um monte de coisa. Cara, eu fiz trocas, eu fiz escolhas ousadas, que não são o standard da sociedade, mas eu fiz as minhas escolhas. Enquanto eu estiver nesse mood, eu quero aproveitar para conhecer o que eu não conheci, Bush, porque eu vim de família humilde. Não vou te dizer que eu passei necessidade, mas eu vim muito mais humilde do que eu tenho hoje, do que a vida que eu tenho hoje. Então, eu queria descobrir coisas novas. Eu lembro vários momentos. Eu estava assistindo documentário, sempre gostei de documentário quando era mais novo, criança mesmo, adolescente. E eu lembro que no começo dos anos 2000, um pouco antes, 99, 98, começaram a ver aquelas notícias sobre Dubai, porque está criando o hotel mais luxuoso do mundo, a construção do Burj Al Arab, e que tem uma companhia aérea que tem chuveiro no avião, e que tem a portinha que fecha. Eu via tudo isso e eu lembro que eu ia pesquisar, quanto será que custa? Talvez um dia eu fazer um negócio desse. E eu via o preço, eu falava, nossa, eu nunca vou poder fazer isso, mas eu fico feliz que algumas pessoas possam fazer isso e que eu saiba que isso existe. Cara, então virava quase que no subconsciente, peraí, são milestones de vida que eu preciso ter, eu quero experimentar essas coisas. Então eu me organizava para isso. Claro que eu não era milionário, mas eu juntava, vinha um bônus ali, vou aproveitar para fazer essa viagem da Emirates na primeira classe, porque eu não sei se eu vou poder fazer de novo. Então eram momentos, e como não era minha vida, não nasci nesse mundo, eu queria ter essas experiências. Cara, a nossa vida é uma só. E outra coisa que eu acho que é um aprendizado muito grande, que é além de tudo isso que a gente está conversando, que as pessoas não percebem. Eu só vivo assim porque para mim a vida é uma só. A gente não tem duas vidas. Isso aqui não permite ensaio. Então, cara, se eu posso fazer hoje, eu vou fazer. Mas e amanhã? Cara, eu cheguei até aqui trabalhando, eu vou trabalhar mais. É assim, vamos trabalhar e fazer acontecer. Tu traz um ponto que para mim, eu sempre tento fazer... porque eu sempre penso assim, não olhar a informação na linha que ela chega. Tipo, análise de primeiro nível. Eu gosto de fazer o segundo nível. Porque, por exemplo, o cara olha e diz assim, o Lucas, ele compartilha o estilo de vida dele. As conquistas que ele tem, seja num restaurante, seja uma viagem, um hotel, seja mesmo profissional de uma consultoria, enfim, que tu faz. Mas no final do dia, tu tá mostrando para as pessoas uma outra coisa, na minha visão. Tá mostrando que pode. Esse é o ponto. E eu não vejo as pessoas olhar desse jeito, entende? Porque é muito fácil eu tentar me acomodar e ver que tu tá fazendo coisas que eu gostaria. Porque me desculpa, quem dizer que não tá afim de viajar na primeira classe da Emirates é um baita mentiroso, entendeu? Dizer que não valoriza. Esse é o ponto. Então, assim, óbvio que sim. E parece que dizer que a gente valoriza isso não é bem que isto. E aí, quando eu trago a visão de marca, a visão de protagonista do mercado, se fosse uma empresa, ou se eu fosse um cara na tua linha, cara, tu tá tentando mostrar para as pessoas que elas podem se dedicar e conseguir coisas que, por essência, foi ensinado que a gente não vai conseguir. Que a gente não pode. Que existe uma separação entre quem tem determinado patamar social e não é só o que você conseguiu financeiramente, porque eu conheço muita gente que cresceu financeiramente, grandes empresários, mas que eles são mais humildes por formação e eles sentem que tem uma barreira que eles não podem frequentar determinados locais, Me veio um insight, agora posso falar uma coisa completamente errada, tá? Mas tipo assim, eu não sou um cara que acompanha muito os top trends, assim, porque é difícil, né? Porque isso varia o tempo inteiro, então eu posso ver... Mas tem o menino esse do futebol, que é o Luva de Pedreiro, né?
que bombou, etc. Se ele levasse ao pé da letra o que nos ensinam, por que ele ia gravar um vídeo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tu entende? E aí, Bush, o que eu mais me orgulho de tudo que eu já fiz na minha vida, e, cara, eu já bastante coisa, eu sou relativamente novo comparado, mas, cara, já fiz muita coisa, é dar oportunidade para as pessoas. E aí, claro que quando você vê meu conteúdo, num primeiro momento vem um hate muito grande. Por que isso? Pô, por que o cara tá vivendo tudo isso e eu tô aqui me ferrando? O cara me ferrou há 20 e poucos anos. Tudo na minha vida foi muito difícil, porque eu sempre escolhi batalhas que não eram as triviais. Então, sempre, todas elas foram muito sofridas. Mas aí eu recebo feedbacks muito legais. A galera que rompe essa barreira do hate e começa a me acompanhar, ela vê, cara, que eu sou uma janela aberta pro cara ver o mundo e poder ver esse mundo. O recado que eu deixo é, cara, vem que é legal, vem fazer isso aqui, porque eu era como você, eu não tinha nada, e vem, é muito legal, eu recomendo o caminho. Dói, mas é legal. É legal de escutar, porque eu tô tentando sempre olhar pro lado do marketing, porque no final do dia, Lucas, isso virou um business para ti, né? Quando a gente fala business, parece que é artificial. Não, não é. Mas tipo assim, pô, se eu tenho um talento e eu vi um mercado que eu faço bem, eu posso com isso ser reconhecido. Até porque eu fui forçado a isso, né, Bush? Tava tudo bem com o meu celular, me tiraram isso e me jogaram aqui. Exatamente. Mas, tipo, não tem nada de errado. Exato, pelo contrário. Porque a tua essência tá ali. Tu acreditou nesse projeto. Tu não foi porque disseram que dava dinheiro. Entende o que eu quero dizer? Esse é o ponto. Não dava dinheiro quando eu comecei. Eu comecei há 7 anos. Até hoje, você falar que é influencer, ainda é mal visto. Não, dizer que tu é vice-presidente do chiquérrimo. Pô, lindo pra caramba. Né? Esse é o ponto. Mas o pão francês é o mesmo preço. Maravilhoso. Mas onde é que eu quero chegar? Olhando hoje o mercado que a gente vive, a sociedade, a gente deixou de... A sociedade deixou de valorizar as instituições e passou a valorizar o indivíduo, né? Hoje o protagonista somos nós. Nós escolhemos o que a gente faz, onde a gente quer gastar o dinheiro. E parece que o meio corporativo, ele não entendeu o potencial que é isso, né? Eu vejo, sim, uma barreira muito grande para quem gera conteúdo na internet. Obviamente que tem oportunista. Obviamente que tem gente que não tem track record. Mas, cara, dá uma olhadinha em quem são as pessoas, o porquê que elas fazem. E mostrar perspectiva para as pessoas, cara, é fundamental. Porque, vou dar um exemplo, tá? Eu não vou falar não vou mostrar como é que é sentar no bar de um A380. Mas eu vou lá e vou mostrar como é que as maiores empresas do mundo gerem. Eu não estou fazendo a mesma coisa. É isso. Eu não estou mostrando... Pô, a empresa que é bilionária, ela gera desse jeito. O cara que tem dinheiro viaja desse jeito. Qual é o problema? É porque a gente entra no indivíduo. Então, acho que a gente vai ter uma sociedade muito melhor quando a gente tentar... Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar somar energia com o próximo e não competir. Esse é o ponto. Né? E aí, Bush, eu acho que tem maneiras de fazer, né? Então, por exemplo, quando você falou do bar do A380, uma coisa é eu chegar lá. Olha, minha gente, olha que eu tô aqui. Eu posso, vocês não podem. Olha como é incrível isso aqui. Eu nunca fiz isso. Pelo contrário, eu sempre tento dar o caminho de como é que é. Até falando de milhas, eu mostro como é que você pode fazer um upgrade. Eu sempre sou muito transparente em relação a isso. E o que eu mais me orgulho, que é muito legal, que vem por inbox às vezes. Primeiro que tinha 2, né? Tem o cara que já tem grana, que às vezes é colega de trabalho, e ele manda uma foto. Eu tô em Mônaco, aluguei uma Ferrari. Mas ele me manda a foto, ele não posta. Se ele postar, ele vai ser cancelado Sim. pelos coleguinhas dele. Mas ele sabe que eu gosto, que eu valorizo, e troca a figurinha com isso. Mas o mais legal é o cara que é simples, que não tem uma bagagem social, nem financeira grande, mas que, como eu sempre vou no Copacabana Palace no fim de semana e mostro, cara, tem diária que é 1.800. Claro que você não precisa vir aqui todo fim de semana, mas por que você não se organiza e vem um aniversário de casamento, numa ocasião especial? E o cara faz isso. Ele está tão familiarizado com aquele espaço, porque eu mostro sempre, que ele sabe ir, sabe trafegar, e ele não tem mais medo. E aí rompe aquela barreira do eu posso ou não posso. Visão de segundo nível de novo, tá? Eu gosto de provocar as pessoas a pensarem assim... Para pensar, quem já viajou de avião ou viajou poucas vezes. Porque quando a gente viaja muito, às vezes a gente esquece o básico, né? Meio que fica no automático. Nosso cérebro é bom disso, né? Ele é bom de fazer previsões, né? Como a gente já foi muitas vezes, ele já sabe o que vai acontecer, então a gente não tem impacto. Mas quem foi poucas vezes para um aeroporto, ou quem nunca foi, cara, é um ambiente bélico, um ambiente ruim, hostil pra caramba, né? Porque, cara, o portão muda, as pessoas... Me dá pena das pessoas. E aí eu vejo, por exemplo, o teu conteúdo, de certa forma, tu tá mostrando qual é a vida real, como é que o cara se posiciona num restaurante bom e tal. E eu não vejo as marcas que poderiam fazer isso fazer. Não fazem, Bush, E porque poderia ser intencional para confortar. Por exemplo, eu sou um cara da Gucci, pago pela Gucci, por exemplo. Não sou, tá? Mas estou à disposição. Alô, dona Gucci, estamos aqui à disposição. Estou à disposição. Mas nada também, se é Prada, se é, sei lá, de todas. Balenciaga, tanto faz. Mas esse Bush, uma coisa que eu detesto é gente que é blasé. Eu não consigo ser blasé com nada. Eu gosto de viver as coisas que são muito legais. Cara, como é que você pode achar que é trivial você dormir num país e acordar no outro continente? Não é trivial. Então, até hoje, quando eu passo o avião, eu fico olhando pra cima que nem criança. Eu me encanto com tudo isso. Você sabe que eu agora pegando isso aqui é um gancho.
Hoje eu estava analisando lá o feed do meu Instagram, de quem eu sigo, e eu tenho um canal que eu não lembro o nome agora, senão eu diria, mas é dos Estados Unidos, que faz brincadeiras com marketing. E aí tinha uma foto de 1980 de um gigante viajando de avião. Ele estava sentado em 2 poltronas. Aí eu olhei aquele avião e pensei, cara, os caras eram loucos viajar naquele avião. Porque hoje em dia, pensa Muito aquela mais seguro, né? tu olha o conforto, né? Tudo que tem. Mas vamos fechar esse parênteses, né? Eu acho que a gente talvez, com o passar do tempo, a geração Z e novas gerações, elas vão mostrando hoje o quanto a relevância do conteúdo para o indivíduo. A cabeça é outra. A cabeça é outra. Eu acho que é difícil também fazer com que pessoas que não são dessa geração consigam entender as mudanças. Eu não culpo, Bush, eu não culpo. Eu entendo completamente o que eles passam, porque a minha geração ela é muito linear, eu tenho 36 anos, então foi exatamente nessa disrupção. Tem gente da minha geração que é totalmente antes de caixa eletrônico. Antes de internet. Eu peguei o comecinho da internet. Gente que é totalmente old school da minha idade e tem gente que é totalmente digital. Eu estou exatamente no limiar disso. Então, acho que eu fui muito privilegiado de poder entender os dois mundos. Então, eu entendo exatamente o que é uma carreira corporativa. Se eu quisesse ter feito essa escolha de ser mais low profile e seguir ali, estava tudo bem. Mas eu gosto hoje... Cara, de novo, a vida é uma só. Eu preciso viver isso que está acontecendo. Eu tenho essa oportunidade. Cada porta que eu vejo, eu tento abrir. Não, é legal te ver, porque assim, tu é um cara que teve mais de uma década de protagonizando no meio corporativo, né? Tu veio do jornalismo, mas depois acabou se estabelecendo como executivo em várias multinacionais. Ao longo do tempo, tu teve teu projeto, eu não vou chamar de paralelo, mas teve o teu projeto pessoal de compartilhar conteúdo com as pessoas. Eu acho que tu é premiado e reconhecido por isso. E tu criou uma comunidade. E talvez o ponto fundamental da sociedade hoje é a gente ter comunidades, né? Porque, na verdade, assim, a comunidade, ela tem um engajamento contigo, ela tem um alinhamento contigo, ela entende, tu tem as palavras sagradas, tu tem, de fato, o que o Primal Branding traz. Só que as empresas não entenderam isso ainda. Então, o que tu entende hoje que, se eu te chamasse para uma empresa que, digamos, tem ainda uma mentalidade mais hierárquica, old school, qual seria o movimento tradicional dela? Por exemplo... trazer pessoas, diversificar as pessoas que sentam no board, contratar uma consultoria que tem autonomia. Como é que tu enxerga hoje, talvez uma forma de oxigenar uma empresa tradicional? Porque a gente fala tanto de oxigenar, mas o cara está nos escutando agora dizendo, puxa, eu começo por aonde? Eu acho que tem um ponto, Bush, existem muitas empresas que sabem, acho que todas as empresas sabem da necessidade disso, só que elas não sabem fazer, porque, de novo, não tem um livro que ensine isso. Estamos construindo isso ao vivo. E elas criam comunidades fake. Várias empresas têm comunidade que não tem uma interação, é totalmente fake. Contrata um influenciador famoso que não tem nenhum carinho, nenhum respeito, nenhuma propriedade sobre a empresa para falar da empresa, que não flui. A internet sempre foi assim, sempre será assim. As pessoas cheiram mentira de longe. Você não tem como forçar uma autenticidade, como forçar uma comunidade quando ela não existe. E as empresas tentam fazer isso. E aí, em vez de aproveitar toda empresa tem seus personagens, tem suas pessoas icônicas ali dentro por alguma razão. Cara, por que você não aproveita isso e faz isso florescer, isso crescer de alguma forma, em vez de pagar milhões para uma celebridade que não está nem aí para sua empresa? Mas as empresas têm medo. Eu vou dar espaço para o fulaninho de tal crescer e virar... Aí começa a incomodar, e vem o ego, vem aquilo tudo que a gente conversou, porque tem ser humanos, pessoas por trás, né? Não são empresas. Se fosse só uma questão de negócio, todo mundo faria isso, porque os negócios se potencializariam nitidamente. Tu trouxe um negócio antes, e agora tu trouxe de novo, que antes eu ia pegar, eu acabei esquecendo, agora tu trouxe de novo, eu não vou deixar passar. É interessante as pessoas, porque, na verdade, se tu for olhar, as pessoas chamam atenção, né? Aí, obviamente, o ser humano por si quer competir, aí não se sente desconfortável e tal. Mas teve por um período muito grande de tempo de mercado, ou até exista ainda, eu que talvez não esteja tão atualizado, que as pessoas que chamam a atenção do mercado, elas são mais valorizadas. E se eu, Carlos Bush, for mais valorizado no mercado, é ruim para minha empresa, porque ela vai ter que me pagar mais. Mas, cara, o valor que o Carlos Bush tem é o valor, de fato, que ele agrega para a empresa. Entende? Cara, tu entende? Eu acho que essa é uma segunda forma também de olhar as coisas. Porque muitas vezes a empresa tem por essência, não vou deixar o cara aparecer... porque eu vou virar refém dele. Não, cara, tu vai ganhar com ele. Não, mas tem que ser muito ingênuo, né? Para as empresas lidarem da maneira que lidam. Essa coisa dos profissionais serem catalisadores de negócio não é novo, cara. Isso não veio com influenciadores. Isso existe há 20, 30, 40 anos. A Nike é quem por quê? É lógico. E mesmo até no ambiente micro. Todo mundo conhece exemplos de grandes executivos que foram transferidos ou mudaram de empresa e levaram sua carteira de cliente junto. Cara, jura que as empresas ainda discutem isso até hoje? Que preguiça, que soninho que dá. Adorei. É fato. Então, verdade. isso acontece com todo mundo. Então, cara, vamos usar isso. Pessoas se conectam com pessoas.
As pessoas sempre estarão acima da marca quando você fala de uma decisão de compra. As decisões de negócio, Bush, elas não são 100% técnicas. Você sabe muito bem disso. O emocional, principalmente no Brasil, está por trás. Quem é o cara que eu confio, quem é o cara que eu posso contar quando dá um problema, o cara que eu vou consultar. Então, as pessoas são muito importantes para isso. Mas as empresas têm esse medo e elas querem podar, elas querem cercear isso de alguma forma, né? As pessoas elas têm que estar mais tranquilas, mais confortáveis em relação a isso. Não tem por que você querer ficar podando isso o tempo todo. É o medo do desconhecido, é o medo do cara ser maior do que eu, é o medo do cara crescer e não sei o que as pessoas pensam na cabeça. Eu tento entender, mas é muito difícil. Não, e é legal te escutar, porque assim, a gente chamou esse podcast pra gente bater, podia ficar aqui horas contigo, cara, porque, nossa, eu tenho tanta coisa até de desabafar, dizer assim, cara, como é que tu enxerga tal situação? Mas quando a gente fala de comunidade marketing, eu acho que talvez para quem nos escutou até agora, se a gente fosse fazer um resumo e ver se é a minha linha de pensamento, em primeiro lugar, a originalidade das coisas. Eu acho que a internet não dá para ser fake mais. Eu acho que a gente vive, felizmente, não estou dizendo que a internet ela é verdadeira, mas cada vez mais está se valorizando as pessoas reais, né? Segundo, não existe mais o modelo hierárquico como antigamente do poder. Hoje em dia, tanto que dizem chefe e líder, né? Hoje em dia, cara, as pessoas têm que estar engajadas num propósito muito maior. E não propósito de abraçar a árvore, que eu brinco, né? Propósito de verdade. Tipo, cara, uma empresa para ser inovadora, para a gente fazer disrupção, para a gente poder falar na cara, ó, cara, isso que tu tá fazendo não é tão positivo, o nosso cliente não tá gostando. Então, eu acho, de certa forma, para criar estruturas reais, a gente precisa ser muito genuíno nisso. A ideia é o seguinte, cara, para a gente, talvez, fechar esse parênteses e ir para trazer, talvez, alguns assuntos não tão polêmicos, mas com respostas curtas, eu vou te fazer umas perguntinhas assim, tu pode responder de pá. Legal, boa. Tá? Se não tiver, diz, ó, pula que é muito difícil, entendeu? Eu não vou te perguntar que cor tu gosta, coisa assim, mas tá. Então, assim, país mais legal que tu já visitou? Emirados Árabes Unidos. Próximo que tu quer visitar? Emirados Árabes Unidos. Cara, é o lugar de maior customer experience que eu vi na minha vida. E tem uma razão para isso, depois a gente pode bater um papo sobre isso, mas Dubai tem N razões que são inspiradoras para mim. A gente faz depois um podcast sobre Dubai. Fechado. Tá? Qual foi a janta mais cara que tu já teve? Foi agora em Londres, como é que é o nome do restaurante, meu Deus? É Gordon Ramsay. Foi um almoço, R$3.000 no almoço. Bom, sem vinho? Com vinho. Ah, que bom. Então tá bom. Vamos pensar alguma outra. Qual foi a melhor viagem de avião que tu já fez? A primeira classe da Emirates. E agora, falando de negócios, qual foi a campanha de marketing que mais te impactou no mercado, assim, que tu viu, pô, cara, genial essa campanha que eu vi? Bush, são tantas, é difícil colocar uma. Todo dia eu vejo alguma coisa que eu comento e falo, nossa, que sacada bacana. Mas ainda me incomoda que as empresas sejam um pouco audaciosas, porque geralmente o que marca é aquilo que é mais audacioso. Né? Exatamente. Quando a empresa arrisca, quando ela vai no limite ali do que pode, do que não pode, o que aceita, o que não é. Não tem uma que consiga vir na cabeça agora. Algum erro que tu voltaria atrás? Não ter tomado algumas decisões de apostar antes. Geralmente eu arrisco depois de muito tempo, de ter sentido um pouco mais do terreno. Queria ter virado influencer antes, queria ter arriscado mais cedo, em relação a tudo. Não só influencer, mas acho que podia ter feito antes. Cara, se tu fosse dar um conselho para quem está nos ouvindo, obviamente cada um tem um sonho, um objetivo, qual é que seria a tua mensagem para quem está nos ouvindo, que nos ouviu até agora, de um cara que nunca se prendeu ao conforto no sentido da estabilidade, sempre procurou se desafiar, e que não é fácil para todo mundo, né? A gente está conversando sobre isso, parece que é uma coisa trivial, mas não é. Não, eu morro de medo, eu sou careca. Eu sou careca de pensar à noite, de ficar preocupado em tudo isso. Para mim, não é que não é difícil para mim, é que eu faço. Mas eu sofro pra caramba com medo de tudo isso, com anseio, com dúvida, muito. Faz, cara, faz. Quando a gente entende que a vida é uma só, eu não sei, as pessoas pensam que tem uma segunda fase depois. Se tiver, cara, eu vou adorar, eu quero muito que tenha. Mas a certeza que eu tenho é do hoje, da vida que a gente tem hoje. Então, faz, cara, não guarda a vontade pra depois. Cada vontade, cada sonho que você deixa de realizar é um pedaço da sua vida que deixou de existir. E eu vejo todo mundo frustrado. Cara, quando eu te falo que amigos próximos e colegas de trabalho, 80% vivem frustrados, estão infelizes com o que fazem, estão cansados, têm preguiça, têm sonhos e que têm medo de botar isso em prática por todas as razões que a gente conhece bem. Faz, cara, faz. As pessoas, elas se subestimam também. A gente está falando do nosso nível social, dos nossos amigos, são pessoas bem-sucedidas. Cara, elas pensam que elas chegaram até ali por sorte. Não. Elas chegaram porque elas são boas. Então, se elas apostarem em ideia errada, o que é muito pouco provável, porque elas conhecem da vida, elas não vão tomar uma decisão bizarra que vai dar tudo errado. Elas vão aprender pra caramba e vão ajudar a desbravar alguma coisa nova. Cara, vai e faz. A vida é muito curta. Não guarda sonho pro caixão, não guarda nada pra gaveta. E você não é velho. Ninguém é velho. Você só vai estar velho demais para fazer alguma coisa quando você estiver morto ou incapacitado de viabilizar as coisas. Cara, vai. Com 50 anos, com 60, vai. Não tem
Não tem medo, aproveita, a vida é uma só. A gente fala, cara, a Globo foi criada pelo Roberto Marinho com 65 anos de idade. Faz, cria, não fica preso a esse status quo dessa sociedade falida. A sociedade tá falida, cara. Não vai nessa vibe do que sempre foi feito, que é receita social. Isso tá errado. A gente vê que isso é feito para limitar as pessoas e para colocar elas num standard que é de... Controle de manada. Controle de manada. É para todo mundo ser o mínimo possível. Eu não nasci para ser o mínimo, não consigo, você também não, e você que está assistindo, só pelo fato de você estar aguentando essa conversa, você não é. Você não, exato, eu acho que quem chegou até aqui isso. é isso. Eu acho que a grande mensagem é assim, por mais que a gente conversou por indireto ou diretamente muito sobre comunidade, marketing, que tem a ver com mindset, né, da gente entregar o conteúdo que as pessoas esperam, no final do dia a gente espera protagonistas no mercado, né? No final do dia a gente espera pessoas reais, no final do dia a gente espera pessoas que visam comemorar o que os outros conquistam. Então acho que fica essa mensagem. Cara, ficaria horas falando contigo. Mega prazer. E quem não conhece o Lucas no dia a dia ainda, segue lá no Lucas Amadeu no Instagram, YouTube. Instagram e YouTube. Agora eu tô no TikTok também. Eu posso falar do TikTok aqui, porque eu não posso falar do TikTok no Instagram. Mas aqui eu posso. Pode. Tô começando no TikTok. Ajudem o Amadeuzinho no TikTok. O conteúdo é bacana. Dê uma olhada lá. Mas não vai ter dança nada, né? Dançar eu não consigo. Não é pra mim. Não tem é um outro desafio. Tem que ser real. E, gente, até o próximo episódio. Lucas, demais tua presença. O maior orgulho ter tu aqui. Um cara que eu conversei muito na pandemia. Tá sempre disponível a compartilhar informação, disponível, sempre com uma energia muito boa. Acho que é muito legal te parabenizar também pela pessoa que tu é, não pelo resultado que tu gera. Porque eu acho que são duas coisas relevantes. Porque às vezes a pessoa gera um resultado muito impactante, mas ela por si só não é um ativo. Tu é um ativo também como pessoa. Acho que é muito legal, tá? Teus valores, eu gosto muito. Valeu, gente. Tchau, tchau.